Moro em Sorocaba desde 1963. Vim para cá com 8 anos de idade. E o que nos trouxe a Sorocaba foi justamente o São Bento. Meu pai veio assistir um jogo de São Bento em Sorocaba, voltou com um comércio que ele comprou e por aí a gente veio. Então o meu pai sempre foi um esportista, sempre gostou muito de esporte e isso trouxe a gente também junto com ele. Ele nos carregou com essa paixão. Então contaminou toda a família pela paixão pelo futebol de uma forma mais concreta, né? É isso que é legal. A gente já ia no estádio, nós íamos assistir o jogo assim. Imagine que nessa época havia um preconceito muito grande com mulher no estádio, né? Então o que aconteceu? A gente ia para o jogo, quietinha no cantinho para torcer para São Bento, só que vinha a torcida de fora, então o time de São Bento entrava em campo, não tinha uma bandeira para receber o time. E aquilo deixou a gente chateada. Puxa vida, tem torcida de fora que vem acompanhar, o São Bento não tem uma bandeira que acende quando o time entra. Foi quando surgiu minha mãe, na verdade, falou, faça uma torcida para São Bento. Seria torcida, tira-prosa, a gente achou que seria sugestivo por conta do tira-prosa do Pássaro Azulão. Então demos nome para a torcida, fizemos nossas camisetas, nossas bandeiras, nossa faixa, compramos instrumentos, tudo isso com doações do comércio da cidade. Aí montamos nossa torcida. Em 21 de setembro a gente estreou no jogo contra a Portuguesa Santista. Foi 1-1, na época o São Bento estava numa série de jogos sem vencer e a gente estreou a torcida ainda sem vencer, com um jogo de 1-1, mas a gente fazia carreatas antes de ir para o estádio, era muito gostoso. E daí a gente seguiu e tínhamos muitas mulheres, a gente quebrou ali, até o pessoal ficava bravo porque tinha muitas mulheres na torcida, mas tinha homens também. E a pessoa, a torcida feminina, não é feminina, tem muitas mulheres, mas não é feminina, tinha homens também. E a gente acompanhou, a gente viu vitórias, a tira-prosa, de ônibus, a gente viu vitória contra o Santos da Vila Belmiro, em São Paulo a gente acompanhava, a gente fazia... Olha, a gente quebrou um tabu, não sou eu que digo não, são as pessoas que naquela época, né, que acompanhavam o São Bento, a gente venceu barreiras, a gente encontrou certos obstáculos, então existia aquele torcedor que falava um palavrão porque achava que com isso ia afugentar a gente do estádio, mas a gente nunca se importou, até que eles desistiram, entendeu? Perceberam que a gente estava ali para ver o São Bento, para torcer pelo São Bento, e isso ficou no segundo plano, a gente acabou sendo assim vista com normalidade e foi até hoje, né? Hoje a gente vê tantas famílias e mulheres no estádio e em Sorocaba principalmente a gente quebrou esse tabu sim, com certeza. Você tem algum ritual assim que você faça no Jogo São Bento? Alguma mania, alguma coisa assim? Eu acho que todo torcedor é supersticioso, né? Então, por exemplo, se eu venho para o estádio com uma roupa e o São Bento vence, eu repito ela totalmente no jogo seguinte. Às vezes não dá certo, aí eu mudo de novo, mas de uma forma geral eu procuro ver o anel, o brinco, a sapato, a meia, tudo, todos os detalhes eu repito no jogo seguinte, no caso de uma vitória, evidentemente, né? E o meu caminho é o mesmo, eu não mudo de caminho, eu tenho que vir naquele caminho que eu vim naquele jogo. Uma bobagem, mas que às vezes dá certo, né? Acho que assim, existe o lance o vínculo da torcida com o São Bento Clube. Eu acho que isso é legal. Tem aqueles torcedores sazonais. O time está bem, vem. O time não está legal, não vem. O São Bento, a torcida cresce junto com o São Bento em cada competição que ele está. Se o São Bento vai bem, a torcida vai crescendo junto com o time. Mas tem aqueles que vêm todos os jogos, em qualquer situação. E, como a gente sempre cogita isso. O Humberto Reale, ele era um estádio aconchegante, né? E a gente via sempre o estádio com bastante torcedor. Eu trabalhei no clube, nos treinamentos, a torcida acompanhava, um coletivo parecia, tinha muita gente, muito mais gente às vezes que não joga aqui no SIC. Como o Humberto Reale era a casa do São Bento, ali que fez os treinamentos, tudo, tinha essa convergência de torcedor e era muito legal. Eu vivia o dia a dia do clube, literalmente. Hoje você não sabe onde o time está, onde vai treinar, não é verdade? Pelas próprias dificuldades que a gente vive hoje. Mas naquele momento a torcida ela abraçava. Eu acho assim que a torcida rejuvenesceu bastante. A gente fica feliz quando a gente vem no estádio e vê muita molecada. Então você fala, não, o São Bento tem um torcedor aí para as próximas décadas, né? Porque no Humberto Reale eu via a torcida um pouco envelhecida, porque era aquela torcida da Vila Hortência, aquele povo, né? Aquela coisa que era do futebol no dia a dia do Humberto Reale. Quando veio para o SIC parece que estendeu mais, houve essa abrangência maior de torcedor e hoje a torcida tem muita gente daquele tempo de Humberto Reale, mas ela também está muito rejuvenescida, é uma torcida que ela cresceu, eu acredito, eu vejo assim,
E ela está muito mesclada de moçada, juventude que abraçou o time, que isso é muito legal. E contagia, e tem aquele movimento. Então eu vejo assim que a torcida ela rejuvenesceu, mantendo aqueles torcedores mais tradicionais, mas houve uma grande assim, aumentou com muita moçada, muita juventude vindo para o estádio. O que você acha que se deve a essa rejuvenescida da torcida? Eu acho que é o carisma do São Bento, porque você vê, surgiu um Atlético que não teve essa resposta de Sorocaba. E o São Bento, ele não sei, por toda a história, acho que nada se conquista assim de graça, né? Eu acho que a história dele, quando qualquer jovem hoje vai ver, puxa o São Bento e jogou no Humberto Reale, ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras, tudo isso eu acho que contagiou de saber, não, é um time que tem uma história, que é o que se eu for buscar lá eu vou ver que é um time vencedor, que tem uma história bonita. Eu acho que é isso que contribuiu mesmo. Eu não estou torcendo para um time que está começando, é um time que existe, que tem uma história. Eu acho que isso teve um peso muito grande para que essa moçada abraçasse o São Bento como seu clube mesmo.